está vendo esses papéis com o Dr. Roberto Guastelli? É parte do inquérito, parte do processo do caso da PM Gisele. Nós temos informações, tem novos detalhes, mesmo com a prisão do Tenente-Coronel Geraldo Neto, já e com essa investigação que vai seguindo para que o processo aconteça e o julgamento, nós temos novidades, inclusive nas mensagens que eles trocavam. Tem também informações sobre aquele dia onde aconteceu a morte da soldado Gisele. O tenente deu entrada no hospital alegando crise de ansiedade, Fabi. E a prisão foi mantida na audiência de custódia, viu? Ele segue afirmando que não matou a mulher dele, a Gisele. No fim da tarde, o tenente-coronel Geraldo Rosa Neto deu entrada no hospital da PM com crise de ansiedade. Mais cedo, ele passou por audiência de custódia, em que foi mantida a prisão dele. O oficial já é considerado réu pela morte da esposa, a soldado Gisele Santana. Em novo depoimento, Geraldo manteve a versão de suicídio da mulher. Segundo a perícia, a distância do disparo sem contato com a pele pressupõe que o atirador controlava a arma e a posição da cabeça da vítima, o que é incompatível com a hipótese de suicídio. O relatório final da investigação rebate a justificativa que Geraldo deu ao jornalista Roberto Cabrini sobre as marcas no pescoço. Provavelmente foi a filhinha que fez, agarrada no pescoço da mãe, que nem uma macaquinha que ela andava com a mãe grudada, quando se cansava e subia no colo da mãe, abraçava com as pernas atrás do quadril e segurava com as mãozinhas atrás do pescoço. O documento diz que essa versão é técnica e morfologicamente insustentável. Segundo o relatório da polícia, o oficial estava com o cabelo visivelmente seco, o que contradiz a versão de que estava no banho quando ouviu o disparo. 9 minutos depois, ele aparece com os cabelos molhados. Testemunhas disseram que Gisele jamais apresentou qualquer comportamento suicida. Uma policial declarou que Geraldo não compareceu ao velório nem ao enterro da esposa. Outra PM afirmou que havia comentários de que câmeras de segurança filmaram o tenente-coronel com as mãos no pescoço de Gisele. Para a Justiça, a prisão do tenente-coronel deve garantir os depoimentos de testemunhas que também atuam na Polícia Militar e poderiam ficar intimidadas por ele ter uma posição de comando. A Corregedoria da PM deve encaminhar cópias das investigações contra o oficial. Uma das queixas contra ele resultou na condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais para uma sargento da PM. Na sentença, a juíza declara que Geraldo tinha como objetivo atingir a autoestima e a dignidade da subordinada, ao fazer uma falsa acusação. Porque a justiça ela conseguiu detectar, né, que ela realmente foi lesada. E o Estado ele é responsável pela conduta dos seus oficiais e no ambiente de trabalho público, né, inclusive, deve ser pautado com muito respeito. A defesa de Geraldo Rosa Neto já deu entrada no pedido de liberdade e afirma que confia nos responsáveis pelas investigações. Inclusive, eles estão pedindo para que esse caso seja julgado na Justiça Civil, na Justiça Comum. Exatamente, mas aí é uma interpretação equivocada, eu acredito, por parte da defesa, porque são duas investigações. Uma da Justiça Comum, que foi feita pelo 8º Distrito Policial, que está sendo julgado agora, que será ele julgado pela 5ª Vara do Tribunal do Júri, que é responsável por analisar o crime de feminicídio e a fraude processual. Tanto é que o Ministério Público ofereceu a denúncia pelo crime de feminicídio contra o tenente-coronel, a Justiça aceitou e ele já é réu nesse processo. Na Justiça Militar, ele está sendo julgado lá por violação, né, de artigos do Código de Penal Militar. Então, ou seja, as condutas dele nessa cena do crime, o que ele fez? Não está sendo julgado contra a morte da soldado Gisele. E aí a Justiça Militar visa o quê? A perda da patente dele. Então, é o processo administrativo. É processo administrativo, né? Então, por isso, essa defesa, essa manobra da defesa aí para tentar desqualificar. Então, vou ver se eu entendi.
A defesa está preocupada mais com não perder a patente do que responder ao crime de feminicídio. Porque ontem eu tive acesso a uma nota técnica da defesa dele e ele alega que provará o suicídio, que ele não foi responsável pelo feminicídio. E aí nós vemos que toda a prova técnica produzida pelo Instituto de Criminalística de São Paulo, o IML também, né, parabenizar esses peritos aí, nota 1000, né, porque colocam ele na cena do crime. Ele é o responsável pela morte, né, da soldado Gisele. Inclusive tem aí nessa linha de investigação um fato que é importante, essa meia hora entre 7h28 e 7h58 que ele teria então ligado para o Corpo de Bombeiros, ele fez várias ligações e isso está sendo verificado, foi verificado no celular dele. E essas ligações seriam para os superiores e também para pessoas que teriam feito orientações para ele movimentar a cena do crime. Ou seja, essas pessoas, se isso for comprovado, também responderão por fraude processual. Sim, também responderão. Nesse momento é só ele, mas se for apurado no decorrer aí do processo, o Ministério Público entender que essas outras pessoas, né, policiais, desembargadores, cometeram crime, né, irão responder por isso. E uma coisa que chama atenção, ele falou que teria acordado, né, por volta de 7 horas da manhã. E a prova técnica, por isso que eu falo, hoje não dá mais para mentir contra o celular. O celular foi apreendido dele e verificou movimentação, início de movimentação de mensagens a partir das 5 horas da manhã. Que ele começou a verificar as redes sociais dele e dela. Então ele estava acordado desde as 5 horas da manhã. Então não procede aquela alegação de que ele teria acordado às 7 horas da manhã. Aliás, por falar em celular, você sabe que essa quantidade de papel que a nossa fonte aqui tem nas mãos, doutor Guastelli, é justamente porque ele estava olhando as mensagens. A gente teve acesso a toda a troca de mensagem entre o tenente e a mulher Gisele. Isso durante várias semanas, sim, inclusive, que dava uma conotação de que ela, sim, era humilhada, de que ele controlava a vida dela, inclusive com algumas mensagens que acabam de surgir. Você trouxe mais mensagens? Sim, trouxe mais mensagens aqui, porque são centenas de mensagens, praticamente um mês de recuperação de mensagens. Nós vamos ver aqui no telão algumas e depois eu leio outras. Então vamos lá, vamos ver a primeira mensagem aqui. Aqui ela dizendo, ó, por favor, Fabi. Pode deixar, eu vou sair da sua casa, vou me acertar para sair. Ou seja, está se preparando, já dizendo que vai deixar a casa e o casamento vai acabar. E quero o divórcio. Aceita, não confio em você. E aí ela disse, pode deixar, vou sair da sua casa, vou me acertar para sair, porque a casa seria dele. E ele ficava dizendo que pagava tudo, que gastava muito. Que seria aquela violência patrimonial, né? Do qual ela sofria também. Se tiver mais mensagens, pode colocar aqui no telão, por favor. E olha lá. Olha Nada lá. justifica uma traição. Você não sabe como é viver com isso. Não tem um dia que não lembre dessa história. Olha, esse caso aqui é um ponto importante que ela fala sobre a traição. Ou seja, ela já tinha vivido um processo de traição e aí parece que viveu um outro processo com ele. O que a gente percebe pela troca de mensagens aqui é que ele era uma pessoa que não respeitava a soldado Gisele. E ele atraía com outras pessoas, inclusive do serviço dele do batalhão. Tanto é que outras pessoas mandavam para ela mensagens, né? E aí depois ela ia verificar e ia perguntar e realmente ele era uma pessoa inescrupulosa, né? Que não a respeitava, atraía com qualquer uma. Como eu disse ontem, e ela mesma disse aqui nas mensagens, né? Que ele pegava qualquer tipo de mulher, né? Saía com qualquer tipo de mulher. Tem mais alguma mensagem aí que o senhor encontrou? Algo de destaque? Tem mais duas aqui no telão. Tem mais Vamos duas pro telão, aqui, aí sim a gente vai trazer mais ali em primeira mão. Aí ele fala, eu não queria você trabalhando no QG, cheio de homem te chavecando. Sabe o que é o QG? QG é como se chama o quartel-general deles lá e vou explicar já já. Aí ele diz, fotos juntos no perfil, casados na bio. Não cumprimentar homens com beijo no rosto e abraço. Não usar roupas e fardas coladas. Aqui é o que ele dizia para ela, né, na continuação das mensagens. O QG é o local onde ficam aqueles policiais, geralmente os policiais que têm patente e que não saem, não ficam no serviço na rua. Portanto, eles, o que dizem, né, na corporação, eles ficam
mais cheirosos porque não transpiram tanto, ficam no ar-condicionado. E esse tal do QG aí é que tem sido o ponto de discórdia dele. Ele não queria que ela ficasse. Agora aqui ele queria que a Gisele estampasse nas redes sociais de que era casado com ela. Então você coloca lá em cima com quem você é casado. Até aí tudo bem. Para além de tudo, não, mas exigir isso de alguém esse é que é o aqui problema, é uma exigência. né? Ó. Isso que ele exige e isso mostra um controle sobre as redes sociais dela. Ou talvez esteja passando aqui algumas informações do que ele acredita que seja o relacionamento no ponto machista dele, né? Sim, e aí quando ele fala usar roupas coladas. Não usar roupas coladas. Aí ela responde para ele o seguinte na mensagem: você está me confundindo mesmo. Minha farda não é colada, está folgada inclusive. Preciso mandar ajustar. Aí ela continua: a Fox, da 3ª companhia do 49º Batalhão, é quem era embalada a vácuo. Ou seja, usava roupa colada. E ela não. Muito bem. A gente está acompanhando todos os detalhes e tem mais mensagens, mais informações. Dudu Camargo vai estar ao vivo trazendo mais informações direto do presídio Romão Gomes, onde está o tenente-coronel, onde ele está preso, respondendo por feminicídio. 6 horas, 11 minutos.